Oi gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Talassi, aqui do canal Thiago Inspira. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu tive, né, que foi profundamente enriquecedora. Uma experiência que me marcou muito e que eu faço questão de divulgar aqui porque é algo que tocou muito meu coração, é algo muito valioso para mim e que era exatamente o que eu buscava, né? Então, para mim foi assim, o ápice do conhecimento, da prática que eu buscava. E isso é muito importante para mim e eu faço questão de divulgar, que é a meditação Vipassana. Tá? Então, se você está nesse vídeo, provavelmente você está buscando informações sobre a meditação Vipassana. E eu vou contar um pouquinho de como que foi a minha experiência, falar um pouquinho sobre essa técnica, né, de acordo com as minhas limitações ali, né, mas vou falar um pouquinho da minha experiência, da minha interpretação e com certeza incentivar você que quer participar do Vipassana a poder fazer essa meditação incrível que mudou muito a minha vida e tenho certeza que vai mudar a sua também, tá bom? Então vamos lá que eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, gente, se você chegou nesse vídeo é porque você está pesquisando sobre meditação, sobre Vipassana, tá? Se você caiu nesse vídeo sem saber muito bem do que vai ser falado aqui, nós estamos falando sobre uma meditação que se chama Vipassana, é uma meditação de 10 dias. Essa meditação você fica 10 dias em silêncio e isso marcou muito as pessoas, né? Isso fez com que houvesse uma curiosidade muito grande sobre essa meditação, sobre essa prática de meditação. Que são 10 dias de meditação, mais ou menos 8 horas por dia de meditação, com intervalos, e você faz um voto de silêncio dentro desses 10 dias, então você não pode falar e nem ter nenhum outro meio de comunicação ali, não pode ter celular. Então é uma meditação, uma prática considerada bastante profunda, tá? Então isso é mais ou menos o que chega na internet para as pessoas, né? Em geral, quando alguém sabe alguma coisa sobre Vipassana, ela sabe isso, ela escuta isso, né? Que são uma meditação de 10 dias em silêncio. Isso chama um pouco a atenção, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que, na verdade, essa meditação de 10 dias, ela é, na verdade, um curso de meditação. Tá? Então, esses 10 dias ali, a meditação Vipassana é feita nos moldes do Sr. Goenka, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Ela é, na verdade, um curso de meditação. Então, mesmo que você não souber nada sobre meditação, você pode ir fazer essa prática, tá? Ali você vai ser um curso prático, então você vai ter as aulas práticas e também você vai ter 1 hora por dia de instrução teórica sobre a prática, tá? E a meditação Vipassana, ela só pode ser ensinada assim, tá? Ela só pode ser ensinada através da prática. Então, por exemplo, a gente não pode ensinar a meditação Vipassana no YouTube, por exemplo, tá? Ou simplesmente falar assim, passando uma instrução como se fosse à distância. O Sr. Goenka, ele não autorizou essa prática dessa maneira. Você tem que fazer o curso de 10 dias, tá bom? Então, mesmo que você não conheça muito sobre meditação, se você, ali no próprio site do Vipassana, você vai ter algumas informações do que levar para esses 10 dias, mais ou menos como vai ser o cronograma, então não é nada assustador, tá? Parece algo muito difícil, mas não é tão assim, é possível fazer, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência no Vipassana e falar um pouquinho sobre isso. Caso você esteja em dúvida se você quer ir ou não, esse vídeo pode te ajudar e te incentivar a fazer esse curso de meditação Vipassana, tá bom? Então, gente, vou falar um pouquinho sobre a meditação Vipassana, tá? A meditação Vipassana, esse nome Vipassana, é uma técnica de meditação budista. Ela foi desenvolvida pelo Buda lá há 2.500 anos atrás. Existem 2 tipos de meditação básicas assim no budismo, né? Que o Buda desenvolveu essa técnica, né? E divulgou essa técnica, que é o Vipassana e Shamatha. Então, nesse curso de Vipassana do Sr. Goenka, serão 10 dias para você aprender essa técnica, tá? De Vipassana, uma das técnicas criada pelo Buda, tá bom? Essa técnica basicamente consiste em 10 dias ali que você vai ficar trabalhando essa técnica. Os 5 primeiros dias você vai fazer uma técnica que se chama Anapana,
e Anapana, ela vai te preparar para você entrar em Vipassana. Então, nos últimos 5 dias, você vai aprender a técnica Vipassana. Então, a palavra Vipassana é o nome de uma técnica criada pelo Buda, mas ela é conhecida aqui no Ocidente, né, quando você fala meditação de 10 dias, ela foi divulgada no Ocidente, na Índia e depois para o Ocidente pelo Sr. Goenka. Tá? O Sr. Goenka, eu vou colocar a fotinha dele aqui, para quem não conhece, ele foi o divulgador dessa técnica, né, ali na Índia. Ele nasceu na Birmânia, ele divulgou isso na Birmânia, na Índia, e depois veio para o Ocidente. Hoje tem no mundo inteiro centros de meditação Vipassana. O Sr. Goenka, ele foi discípulo, ele aprendeu essa técnica, ele estudou 14 anos com o mestre dele, que era o Sayadaw U Bakin. Eu vou também colocar a foto do Sayadaw U Bakin aqui. O Sayadaw U Bakin, ele aprendeu essa técnica com o mestre dele, que eu não lembro o nome, então eu vou ler aqui, gente, que é o Saya Teg. Eu não sei pronunciar esse nome, tá, gente? Mas eu vou colocar a foto dele aqui. E o venerável Saya Teg aprendeu com o mestre, um monge budista Theravada. O budismo Theravada é aquele budismo que desenvolveu no Sri Lanka, na Tailândia. Tá? Esse monge Theravada é o venerável Ledi Sayadaw. Eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, eu vou colocar o nome dele aqui também. Tá? Então veja, essa técnica ela foi divulgada inicialmente pelo monge Theravada, que foi ensinando até chegar no Sr. Goenka, e o Sr. Goenka é que trabalhou esse molde, como ele aprendeu do seu mestre, o Sayadaw U Bakin, e ele ensina Vipassana por esse molde, que é esse modelo de 10 dias em que você vai ficar fazendo meditação, vai fazer Anapana, se preparar para entrar em Vipassana e aprender a técnica de Vipassana, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? É uma meditação budista, tá? Como o próprio Sr. Goenka fala, o Buda ensinou uma técnica, o budismo, né? O Buda, ele era não sectarista, então é uma técnica aberta para qualquer pessoa, para qualquer religião. Você pode ter uma outra religião e poder fazer a técnica de Vipassana, não tem problema. Tá? Apesar de ser uma técnica budista, você não vai encontrar imagem do Buda no centro de meditação Vipassana, nos modelos do Sr. Goenka, tá? Não tem imagem do Buda ali. Na instrução vai ser falado sobre o Buda, mas de uma maneira bem universalista, bem não sectarista, tá? Lembrando sempre que o Buda tinha esse interesse em levar as pessoas para a felicidade. Né? O Buda tinha interesse em que as pessoas se tornassem pessoas felizes, e aí exterminasse o sofrimento. Né? Então esse é o objetivo da meditação Vipassana, tá bom? Esse aqui foi um breve resuminho da história, para que caso você não conheça, né, não soubesse nada sobre essa técnica, agora você já sabe um pouquinho da origem dela, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência e como o que acontece nesses 10 dias. Bom, gente, primeiro que assim, todas as informações sobre o Vipassana estão disponíveis no site do Dhamma.org, eu vou deixar o site aqui na descrição. Você pode se informar ali sobre o calendário dos cursos. Eles têm em média 10 cursos por ano, de 10 dias. Então você se inscreve na data correta, tem que se inscrever quando abre, porque é bastante concorrido. Então se você demorar muito, você pode não conseguir vaga. E você pode ler as informações ali. Ali vai ter todas as informações do que levar para a meditação, vai ter várias instruções ali. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência e um pouquinho da estrutura ali, tá bom? Então agora a gente já conversou um pouquinho sobre da onde surgiu a técnica. É uma técnica budista bastante praticada no budismo Theravada e que se espalhou nesse molde do Sayadaw U Bakin através do Sr. Goenka, tá? Nesses 10 dias de meditação, você vai ter um cronograma assim relativamente rígido de horários, né? Porque você precisa fazer a meditação. São mais ou menos 8 horas de meditação por dia, mas com intervalos, tá? Então não precisa se preocupar, você não vai ficar ali muitas horas em posição de meditação, tá bom? Até porque nos 5 primeiros dias que você faz Anapana, você pode, não tem problema nenhum, aliás, não tem problema nenhum o tempo todo que você está ali, você trocar de posição, se sua perna estiver doendo muito, você troca de posição, tá? Você pode levar uma cadeirinha de meditação se você quiser.
Então assim, mesmo que você não tenha muita mobilidade, você não precisa ser assim um meditador excepcional para poder fazer parte do curso, tá bom? Você pode ir e lá você vai ter os seus desafios, claro, mas com certeza você vai superar esses desafios. E essa meditação, ela é feita por intervalos, né? Você tem almoço, você tem o café da manhã. Se for o seu primeiro curso, você tem também um chá da tarde, que é uma espécie de janta, mas é uma sopa, é uma comida bem levinha, mas você não fica com fome, tá? Porque você vai estar em processo de meditação, a comida ali é super bem elaborada, então ela é pensada para isso, então você vai ter os nutrientes ali, você não vai ficar com fome, tá? Então não se preocupa com isso, tá bom? E essa meditação, você vai fazer um voto de silêncio ali durante os 10 dias, mas não é apenas isso, tá? O voto de silêncio é um dos votos que você faz, você vai fazer 5 votos ali, entre eles o voto de silêncio, o voto de não matar nenhum ser. Então ali dentro você não pode matar nenhum inseto, por exemplo, né? Se entrar um inseto você tem que pegar ele com um copinho e tirar. O voto de não violência, o voto de não fazer práticas sexuais ali dentro. São votos assim que não são nada difíceis de serem cumpridos, tá? São votos bem simples assim de ser cumpridos ali. Você vai ficar em silêncio, então você não pode falar esses 10 dias, tá? Não pode ter celular, nada eletrônico, livro, não pode ter nada que tire a sua atenção. Por quê? Porque o foco ali é você olhar a sua própria mente. Então você precisa de concentração para enxergar a sua própria mente. Coisa que geralmente a gente não consegue fazer na nossa vida ordinária, né? A gente está aqui, a gente usa o celular, vê um vídeo, faz alguma coisa para comer, toma um café. O tempo inteiro a nossa mente está sendo perturbada, né? Nós estamos o tempo inteiro distraindo a mente. Isso faz com que a gente não consiga enxergar o que realmente está acontecendo na mente. Então o Vipassana é isso. É um local, um momento em que você vai estar ali disponível para olhar a sua mente. Olhar a mente como ela é. Olhar os truques da mente. Olhar como que a sua mente cria sofrimento. E a partir dali você fazer o trabalho que tem que ser feito, tá? Eu não vou entrar muito na técnica de Vipassana em si, porque isso tem que ser ensinado lá no curso, tá bom? Mas basicamente é isso que vai acontecer. Esse momento de silêncio para você fazer uma auto-observação profunda para entender como a sua mente funciona e entender da onde sai a negatividade e da onde sai o sofrimento, tá? Então é basicamente isso. E isso é uma técnica que vai te ajudar a curto prazo e a longo prazo também. Tá? Você vai sofrer os benefícios da técnica a longo prazo, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa seguir algumas normas ali, né? Então, basicamente, as normas disciplinares ali, você vai acordar 4 horas da manhã, vai tocar o sino, você vai se preparar, 4h30 começa a primeira meditação, 4h30 da manhã. Das 4h30 às 6 da tarde, às 6 da manhã, é um momento destinado à meditação. Então você pode ir lá no centro de meditação, fazer a meditação, fazer 1 hora, fazer 1h30, voltar para o seu alojamento. Você vai ficar em alojamento individual, dependendo do centro, às vezes ele não consegue todo mundo em alojamento individual, então às vezes o alojamento é compartilhado, mas o ideal da técnica é que seja um alojamento individual, mas por questões de estrutura, às vezes é possível, às vezes não. Então, você faz essa primeira meditação da manhã, você vai ouvir uma oração ali do Buda, né, uma oração budista para iniciar a meditação. Depois tem o café da manhã e depois você volta e faz a meditação, faz 1 hora de meditação, para 5 minutos, 10 minutos, dependendo da orientação do professor. Depois você volta e faz outra sessão de meditação de mais 1 hora, também sobre a orientação do professor. Depois faz uma terceira etapa de meditação e depois é liberado para o almoço. Você tem ali 1 hora de descanso, né, para você almoçar, escovar o dente, descansar um pouco. Depois tem a meditação da tarde e por último tem a instrução da noite. A instrução da noite também ela dura mais ou menos 1 hora, onde você vai aprender ali sobre a técnica, tá? Como eu falei, é um curso de meditação. Então você vai aprender ali sobre a técnica de acordo com o que você está vivendo naquele dia, a etapa que você está vivendo. E assim vai basicamente os 10 dias, tá bom? No 5º dia você entra em Vipassana e começa a técnica realmente de Vipassana,
que aí é uma técnica, como eu falei, que não pode ser ensinada assim abertamente, ela tem que ser ensinada ali na prática, de acordo com o modelo do Sayad e o Baquin. Então eu vou respeitar aqui, tá bom? Mas é uma técnica basicamente baseada na respiração, na observação do corpo, não é nada absurdo, tá? Então é basicamente isso que vai acontecer ali, tá? Então você não precisa se preocupar com, por exemplo, lá tem chuveiro quente, você vai ter comida ali, tá? Todo mundo ali é voluntário, inclusive os professores, tá? Então a técnica de os 10 dias ali do Vipassana não tem assim um interesse em dinheiro, tá? Todo mundo ali é voluntário. No final dos 10 dias, você pode fazer uma contribuição em dinheiro, tá? Porque assim, você faz o curso de 10 dias, você pode fazer uma doação que é totalmente livre, a quantia que você achar interessante, tá? Você pode doar o valor que você quiser, ninguém vai te perguntar, ninguém vai te cobrar, ninguém vai mostrar, vai pedir comprovante, tá bom? Porque o objetivo ali não é dinheiro. Essa doação que é feita no final do curso é uma doação que vai financiar o curso da turma seguinte. Então assim, você faz os 10 dias, você vai ter os benefícios, você faz uma doação em dinheiro caso você queira, na quantia que você quiser, e esse dinheiro é para comprar o alimento, pagar as despesas para a próxima turma. E aí a roda do Dharma vai girando, a roda do Vipassana vai girando para que atinja mais pessoas, tá? Então o foco realmente não é dinheiro, tá? Vocês vão perceber ali, quem for no curso e quem já foi, sabe que o foco não é financeiro. Realmente é uma técnica que tem esse objetivo de aprofundar o nosso o autoconhecimento, tá? De aprofundar o autoconhecimento e isso produzir felicidade, sabedoria e pacificação para um mundo melhor, tá? Quem quiser pesquisar mais sobre o Sr. Goenka vai ver que ele já ganhou vários prêmios, né, por divulgar essa técnica, tá bom, gente? Então é basicamente isso. É uma meditação que é relativamente simples, tá? Mas tem esse desafio dos 10 dias, tem esses desafios que você vai enfrentar os seus desafios ali de acordo com as suas questões, tá bom? Mas não é nada assim absurdo, é possível conseguir, tá bom? Então, se você tem interesse em ir fazer o curso de 10 dias, se você tem predisposição para isso, eu incentivo muito aí porque foi algo muito maravilhoso para mim, foi algo que marcou realmente a minha vida, tá? Foi algo muito forte que marcou muito a minha vida. Então eu incentivo bastante, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre algumas coisas sobre a técnica, né? Sobre os benefícios da técnica. Então, gente, como eu falei, a meditação Vipassana ela vai trazer benefícios assim imediatos e a longo prazo, tá? Porque basicamente o que vai acontecer? Você vai entrar num estado de meditação muito profundo, com condições para isso, né? O espaço já é pensado para isso, para você entrar em contato unicamente com a sua própria mente. Então é claro que, entrando em contato com a sua própria mente, você vai ver coisas ali agradáveis e coisas desagradáveis, né? Essa técnica ela te permite atingir um nível de profundidade muito distinto de outras técnicas, tá? E isso faz com que você entenda como que a sua mente funciona, isso faz com que você consiga observar da onde vem a negatividade que gera sofrimento. Então, você vai ver muita coisa da sua mente que você nem imagina que você tem. Você vai enxergar muitas partes da sua mente que você nem sabia que tinha. E justamente isso é que provocava sofrimento e a gente não percebia, tá? Porque essa técnica ela vai estar basicamente analisando o funcionamento primordial da mente, que são os sankaras, né? Que é a nossa mente, ela funciona basicamente entre apego e aversão. Então a nossa mente ela se apega àquilo que ela gosta e rejeita aquilo que ela não gosta. E isso gera sofrimento. E o tempo inteiro, o Vipassana, né, esses 10 dias, você vai ser convidado, através dos processos de meditação, a enxergar esse mecanismo. Então você vai conseguir olhar com profundidade da onde sai a negatividade da sua mente e poder daí transformar isso, tá? É claro que assim, é muito mais profundo do que isso, porque como eu falei, aqui eu estou falando uma explicação teórica,
Mas viver isso na prática é algo profundamente transformador, tá, gente? Profundamente. Para mim foi um divisor de águas na minha vida, tá? Apesar de ser uma técnica relativamente difícil, né? É algo que mudou muito a minha vida, a minha compreensão sobre eu mesmo, o meu autoconhecimento e a minha interpretação do mundo, eu posso dizer com certeza que é outra depois do Vipassana. Porque você vai enxergar coisas na sua mente que vão te trazer uma clareza sobre o mundo e sobre você mesmo num nível inimaginável. Inimaginável. Olha, eu já pratiquei várias técnicas, quem me acompanha aqui no canal sabe, já tomei ayahuasca, já pratiquei já conheci várias religiões, e eu não vi nada parecido com a profundidade, a verdade e a eficiência do Vipassana. Porque o que acontece? Como o Vipassana vai estar atuando no nível mais profundo da mente, ele vai estar, de certa forma, vamos dizer assim, é claro que para o budismo não faz sentido falar de mente inconsciente. O inconsciente é um conceito freudiano, né? Então, assim, é do século XX, então não faz sentido para o Buda, né? Mas, aqui na atualidade, né, falando assim, essa técnica vai te levar para olhar estruturas do seu inconsciente, estruturas muito profundas da sua mente. E quando você observa essas estruturas e você aplica a técnica Vipassana, é como se você gerasse um abalo sísmico em toda essa árvore de sofrimento. Porque o que acontece? A nossa mente, como ela tem a sua funcionalidade básica entre apego e rejeição, isso gera, por exemplo, outros fatores de ilusão. Então, por exemplo, o apego é uma ilusão e a rejeição é uma ilusão também. Quando você se apega a alguma coisa, você constrói uma idealização daquilo, que já não é mais natural, é uma idealização. Dessa idealização nasce outra idealização, e outra, e outra, e outra, e vai criando uma árvore de apego ilusória. O mesmo acontece com a rejeição. Você tem uma rejeição a alguma coisa porque você idealizou alguma coisa, você criou uma ilusão sobre aquilo. Isso gera uma outra ilusão, que gera uma outra, e aí constrói uma árvore de sofrimento, e chega um ponto que a mente ela apenas opera no nível da ilusão. Eu vou colocar uma árvore de ilusão aqui para vocês verem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, toda essa árvore, esses galhos de ilusão, eles geram sofrimento. E o que o Vipassana faz? Ele vai lá no fundo, lá na base da ilusão, e ele vai sacudir aquela ilusão. Quando ele sacode essa árvore de ilusão, muitas ilusões caem. E você tem um alívio do sofrimento. Você começa a entender melhor a sua mente. Você começa a entender o quanto a sua mente estava baseada baseada em princípios falsos da mente. Porque a mente está sob o domínio do ego. Então, quando você acredita na mente e você gera apego e aversão pelas coisas da mente, pelas coisas do ego, você gera ilusão e gera sofrimento. O que o Vipassana vai fazer é ir lá no fundo e corrigir essa estrutura. Então, muitas dessas ilusões elas vão cair. Elas vão cair imediatamente, algumas mais a longo prazo e algumas mais longo prazo ainda. Então, os benefícios da técnica são incríveis. Eu nunca na minha vida vi uma técnica com tantos benefícios imediatos quanto o Vipassana, tá? E esses benefícios eles vão assim em cadeia. Então, vai passar um ano que você já fez a técnica, você vai estar ainda observando que a sua mente mudou, que alguns comportamentos mudaram, alguma coisa lá dentro de você mudou. Por quê? Porque a técnica ela foi lá no fundo, o mais fundo possível, e quanto mais fundo você conseguir ir na técnica do Vipassana, mais efeitos positivos você vai ter. Mais efeitos de desconstrução da ilusão você vai ter. Ou seja, mais ajustado você fica com a realidade e menos sofrimento. Tá? É isso que basicamente a técnica vai fazer. É um dos benefícios incríveis, assim, incalculáveis, assim, tá? Então, assim, eu sou muito grato à técnica, eu sou muito grato ao Sr. Goenka, tá?
Eu já conhecia budismo antes de fazer o Vipassana, então eu já sabia bastante coisa sobre budismo, já conhecia budismo Theravada, então eu já conhecia um pouco da técnica, mas eu não sabia, né, que era tão profundo. Isso que eu fiz o curso de 10 dias, mas para quem vai fazer o curso e quem vai pesquisar mais sobre ele, vai descobrir que também para meditadores mais antigos existe Vipassana de 20 dias, de 30 dias, de 45 dias e de 60 dias, tá? Existem Vipassanas, centro de Vipassana espalhado por todo o mundo. Então, depois que você faz o primeiro curso de 10 dias, você fica habilitado para fazer outros cursos de 10 dias em qualquer centro de Vipassana do mundo, tá? Você é aceito. Então, se você quiser ir para o Chile, para a Espanha, para a Europa, fazer meditação Vipassana, lá você é aceito pelo Vipassana. E quanto mais antigo você vai ficando, você vai conseguindo, né, depois de um tempo, fazer cursos de 20 dias, se você tiver interesse, 30 dias, e por aí vai. E você vai se aprofundando na técnica. E quanto mais você faz, mais essa estrutura de ilusão, ela vai caindo, tá? Porque se você conhece alguma coisa de budismo, você sabe que o que o Buda propõe é que a gente aprenda a enxergar a realidade como ela é, sem muletas, sem ilusões. A gente sofre porque é como se a nossa mente tivesse um óculos que enxerga as coisas de maneira errada. Então a gente mira na felicidade e acerta o sofrimento. Por quê? Porque esse óculos que nós temos de ilusão não nos permite enxergar a realidade. Então o que o Vipassana vai fazer é tentar ajustar isso no nível mais profundo da mente, para que daí você tenha um ajuste em cadeia e consiga se livrar dessas ilusões que trazem sofrimento. Tá bom, gente? Então assim, gente, é uma técnica inigualável, seríssima, é a técnica mais séria que eu já vi e com maiores resultados que eu já vi. Então eu recomendo muito, tá? Quem tem interesse, tá? Não é uma técnica tão fácil, né? Como eu falei, são 10 dias ali, mas não é nada impossível, tá? Se você tem vontade, se você quer isso, se você recebeu já esse chamado, se a sua mente já está propícia para receber isso, eu recomendo que você vá, porque realmente vai mudar a sua vida, tá? Vai mudar muito a sua vida, tá bom, gente? Mudou muito a minha, é uma técnica incrível, eu não vejo a hora de voltar, eu só não consegui voltar ainda por questões de trabalho, mas assim que der, eu tenho certeza que eu vou voltar, porque é uma técnica incrível e eu super recomendo. Tá bom, gente? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco você que tem interesse em ir na meditação Vipassana, tá bom? A gente não pode falar muito sobre a técnica, porque realmente é uma solicitação do Sr. Goenka, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar um outro vídeo falando mais coisas, tá bom? Mas eu acho que isso é o principal de ser falado, o mais importante, né? De mostrar como essa técnica atua, como que ela vai destruir essa árvore de ilusões, vai ajudar nisso, né? E quanto mais você praticar a técnica, né? Como é um curso, depois você pode praticar em casa também. Então você vai praticando a técnica e vai removendo essas ilusões. E isso é extremamente benéfico, gente, eu juro por Deus. É extremamente benéfico, você sente o alívio assim imediato, tá? É algo que reseta assim a sua mente e te traz uma clareza que vai durar a longo prazo. E tenho certeza que para você que busca autoconhecimento é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida, tá bom, gente? Então, incentivo todos aí a fazer o Vipassana e que todos os seres possam ser genuinamente felizes. Então, muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Até mais.